Bom, mas é que os estudos recentes mostraram isso, que realmente há essa possibilidade de haver, que nos estágios iniciais do estresse crônico, ou seja, quando você está começando a ficar com estresse, com ansiedade crônica, o cortisol, geralmente, ele é mais alto durante o dia. No entanto, que eu falo aqui, já mostrei gráficos aqui, que o nível de cortisol está em ascensão na parte da manhã, e tem pico meio-dia e começa a cair depois na parte da tarde. Mas à medida que o estresse crônico persiste, ou seja, você fica dias, semanas, meses, anos com o nível de cortisol alterado, ele vai atenuar os efeitos da resposta ao estresse, fazendo com que o corpo ele produza menos cortisol em geral. Né? Então, no início do mecanismo da ansiedade, você tem uma produção excessiva de hormônios de estresse. Então, é comum que o cortisol esteja elevado, né? No início. Só que quando você vai ficando muito cronicamente ansioso com sintomas, o nível de cortisol ele vai sendo balizado, ele vai sendo equilibrado, embora elevado, mas ainda dentro de uma faixa normal. Então, muitas vezes, se você faz teste sanguíneo para verificar os níveis de cortisol, e os resultados são considerados normais, porque é uma faixa aí de aceitação dos níveis de cortisol no corpo. E os níveis elevados e normais de cortisol são comuns na hiperestimulação do organismo e nos sintomas da ansiedade. E aí, ambos são comuns no transtorno de ansiedade e também na depressão. Ou seja, os níveis de cortisol podem estar normais e podem estar acima aí do normal. Mesmo assim, você tem os sintomas da ansiedade, tem a hiperestimulação, né? Então, o estresse crônico, ele é causado por um comportamento extremamente apreensivo, excessivamente preocupado, e também pelo comportamento excessivamente depressivo, ele vai causar mudanças do corpo. E essas mudanças não é só dos hormônios, não é do cortisol, adrenalina. É claro que vai haver, então, essa alteração hormonal. Mas vai haver também aumento da atividade elétrica do sistema nervoso, que inclui o cérebro, né? Ou seja, o cérebro aqui na cabeça e o sistema nervoso que está todo irradiando o corpo todo. E lembra, as conexões entre os neurônios são processos eletroquímicos. Né? Às vezes as pessoas assustam em processos elétricos, atividade elétrica no cérebro, mas como que isso acontece? Porque realmente os neurônios eles vão se comunicar através de sinapses, correntes elétricas de pequena voltagem e neurotransmissores. Então, a ansiedade vai criar alteração nessas correntes elétricas aí. E o sistema nervoso ele pode se comportar de forma errática. Como assim? Ele pode estar equivocado na percepção. Em geral, nós seres humanos podemos nos equivocar com as nossas percepções, mas quando você está com ansiedade, você tem aí um nível de confusão mental que vai fazer com que o sistema nervoso, ele, até você ver o estímulo, ou seja, você ver, você ouvir, ou sentir na pele, ou gustativo, ou olfativo, todos os estímulos que nos dão informação sobre o que está acontecendo no ambiente, ele pode gerar uma confusão nessa mensagem, nessa troca de informação, né? Por causa da ansiedade mesmo. E o sistema homeostático, que é o sistema de equilíbrio do corpo, ele também vai se comportar de forma errática. Então você está em desequilíbrio. Por isso que as tonturas vêm, as vertigens, as sensações de que você está aí, como se estivesse flutuando nas nuvens, ou você num barco, né? Porque todo o sistema de equilíbrio do corpo ele está equivocado, ele está confuso mesmo. Lembra, a amígdala, que é o centro do medo, é o mesmo nome da amígdala da garganta, só que é outro órgão. Eles vão estar muito agitados, né? Vai estar um aumento da atividade e também uma redução na atividade das áreas do cérebro, do córtex pré-frontal, que são responsáveis por planejamento, por execução, por tranquilidade, por equilíbrio. Então, essas mudanças independem até do nível de cortisol no sangue também, né? Uma mudança também vai acontecer na relação entre os neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, né? E os neurotransmissores inibitórios, como o GABA. Então, neurotransmissores são esses componentes químicos que ajudam os neurônios a se comunicarem. E aí, se você tem um neurotransmissor que é excitatório e o outro inibitório, que eles estão confusos, essa relação aí mudando, então gera essa hiperestimulação, os sintomas da ansiedade. Pode haver um aumento ou uma redução do açúcar no sangue.
Quando você viaja, se você tem diabetes, ou quando você tem uma comida, por exemplo, tem uma festividade, você passa o final de semana comendo de uma forma estranha, né? Excessiva, ou você tem também uma alimentação que não é saudável, você pode estar tendo aumento ou redução do sangue, do açúcar do sangue, isso vai gerar alterações também nos sintomas da ansiedade. Também diminuição de nutrientes importantes, então muitas vezes você tem aí falta de vitaminas, né, no sangue mesmo, no corpo. E essa falta de vitaminas, ela vai impactar no seu bem-estar, no seu equilíbrio emocional e trazendo sintomas de ansiedade também. Você pode ter mudanças no tônus do nervo vago. Lembra, o nervo vago é um grande nervo que vai da base aqui do crânio até a região do abdômen, diafragma. E ele é muito responsável pelo nosso bem-estar, pelo nosso equilíbrio, pelas nossas um pouco nossas emoções, nosso estado de humor. E ele vai estar alterado aí também e causa muitos sintomas da ansiedade. Então, a mudança também no sistema digestivo. O sistema digestivo, ele tem bilhões de neurônios, é considerado o segundo cérebro. Então, quando o seu intestino não está legal, você está meio aí descontrolado, automaticamente você tensiona mais o corpo, né? Então, uma dessas alterações podem causar sintomas crônicos da ansiedade. Daí, junto disso, elas todas, você vai ver que o corpo vai produzir muitos sintomas e aí ele fica hiperestimulado mesmo. Então, quanto mais tempo o corpo ficar estressado, mais tempo leva para reverter essas alterações. Por isso que eu sempre digo aqui, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, porque a produção excessiva de hormônios de estresse, ou todas essas alterações, elas acontecem muito rápido, mas elas não retornam à linha de base de equilíbrio rapidamente, né? Então, quando o corpo está muito hiperestimulado, ele pode produzir sintomas de qualquer tipo. Número de sintomas excessivos, ou intensidade leve, moderada, grave. A duração dos sintomas pode ser de 1 hora, 5 minutos, ou uma semana inteira, ou 24 horas por dia, em qualquer momento, né? Por isso que muitas pessoas com ansiedade ficam aqui muito desesperadas, porque a ansiedade ela é instável. Então, você está com um sintoma, você começa a acostumar com o sintoma, a lidar com ele melhor, aí ele desaparece, aparece outro. Ou ele está mais intenso na parte da manhã, de tarde ele fica menos intenso, e aí isso gera um descontrole muito grande e aumenta a tensão, aumenta a ansiedade. Então, mesmo que o cortisol ele é um fator tanto alto ou baixo, ele é um fator entre muitos das razões que pode causar os efeitos dos sintomas da ansiedade, pode causar os sintomas, e ele é um dos fatores que pode levar muito tempo para se recuperar dos efeitos dos sintomas, né? Então, se você está hiperestimulado, é claro que não é só os hormônios de estresse, você pode estar hiperestimulado, mesmo que o nível de cortisol esteja na faixa normal, né? Então, como o cortisol também é cíclico, ele flutua durante o dia. Se você quiser realmente acompanhar uma testagem, é preciso fazer várias vezes ao longo